Estou lendo um comentário do Novo Testamento de João, de William Hendrickson. Estou na página 20, eu estava lendo ontem, estava falando sobre a divindade de Jesus, e aí continua aqui. Que fala em Romanos 9,5 que por mais que tenham tentado, os críticos nunca conseguiram remover, como o texto prova, da divindade de Cristo. E na verdade é mais baixa a cristologia nos sinóticos? Leia Mateus 11, 27, 28. Não há progresso ou desenvolvimento nos eventos, tal como registrado desde o início. Jesus é o Messias, o Filho de Deus. Quase desde o início, sua morte é planejada. É difícil crer que um dos 12 teria escrito desta maneira. Além disso, isto é o oposto do que se encontra nos sinóticos. Esse argumento não faz justiça aos fatos. Letra A. Jesus é reconhecido como Messias desde o início, não apenas no quarto evangelho, mas também nos sinóticos. Nestes por João Batista, aí vai ter a referência Marcos 1 e tal, Marcos 1, 7, 8 e por aí vai. E aí no caso João Batista, em Marcos 1, 7 a 8, pelos demônios, Marcos 1, 24, 34. Naquele por João Batista, André, Felipe e Natanael. João 1. O reconhecimento de Jesus como Messias e como Filho de Deus recebe maior ênfase no quarto evangelho que em outros textos por causa do propósito que o autor tem, como declarado em João 20, 31. Para que vocês continuem a crer que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Da abundância de fatos, o autor cuidadosamente seleciona aquilo que é mais útil para a realização do seu alvo expresso. Frequentemente ele omite o que os sinóticos já relataram. Veja a seção 2 adiante. Se Jesus é realmente o Messias, o Filho de Deus, e seu aparecimento desde o início sempre causava espanto e admiração, então não é difícil crer que um dos 12 teria escrito desta maneira. Letra D. Mesmo assim, há progresso no reconhecimento de Jesus como Messias e como Filho de Deus. Os discípulos veem mais de sua glória em 2:11 do que no capítulo 1. Caso contrário, porque menciona isto em 2:11, não podemos assumir também que no início a concepção deles sobre o ofício messiânico ainda era em certa medida terrena e nacionalista? Mas quando, por ocasião do milagre da alimentação dos 5.000, Jesus abala as esperanças das multidões, ao lhes mostrar claramente que não era o tipo de Messias que esperavam, muitos já não andavam com ele. Entretanto, em resposta à questão do mestre, vocês também vão embora? Simão Pedro replica, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e sabemos que tu és o Santo de Deus. Nestas circunstâncias, essa confissão certamente deve ser considerada como um avanço. Ela demonstra progresso real, embora isso não elimine momentos posteriores de ignorância e dúvida recorrentes. Uma confissão ainda mais significativa pelos discípulos se encontra em 16:30. Agora sabemos que sabes todas as coisas e não precisas de que alguém te pergunte. Por isso, cremos que de fato vieste de Deus. Aqui, pelo menos por um momento, a luz forte do dia brilha através das nuvens da aflição e da ignorância. Os discípulos começam a reconhecer Jesus como Filho de Deus no sentido ontológico. À luz de todo o contexto anterior, 20 do 24 ao 27, no qual o Cristo ressurreto revela a sua onisciência, devemos considerar a gloriosa exclamação de Tomé, Senhor meu Deus, Senhor meu e Deus meu. 20, 28. Todavia, nem mesmo esta adoração é feita como se indica claramente em 20, 29. O quarto evangelho mostra que mais tarde lhe seria dada uma medida maior de conhecimento sobre a pessoa e a obra de Jesus no Pentecoste,
e após este evento. Lemos: Tenho ainda muito que lhes dizer, mas vocês não podem ouvir agora. Quando ele, o Espírito da verdade, vier, ele os guiará a toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas tudo o que ouve, ele dirá e lhes anunciará as coisas que hão de vir. 16, do 12 ao 13. À luz desta passagem citada, pode-se afirmar verdadeiramente que o Evangelho segundo João é predominantemente o Evangelho do progresso e do desenvolvimento. À luz desta mesma passagem, também fica claro que se alcança um clímax na confissão da divindade de Cristo em certas declarações. São pontos em que o evangelista expressa a sua própria crença em relação ao Logos, a partir da posição vantajosa do período após o Pentecostes, como, por exemplo, no prólogo 1, do 1 ao 18. É verdade que não se encontra em ponto algum no quarto evangelho, uma cristologia mais alta do que a expressa em 1, do 1 ao 5. Contudo, estas passagens estão fora da história como tal. Não podem ser usadas para provar a teoria de que não há progresso na narrativa. Como foi visto, há realmente progresso na narrativa, mas devem-se distinguir cuidadosamente 4 coisas. Letra A, a consciência messiânica de Jesus. Letra B, sua autorrevelação. Letra C, o reconhecimento e a confissão de seu ofício messiânico e de sua divindade pelos discípulos. E D, a fé do autor do livro. Quanto ao primeiro ponto, a consciência messiânica, não se registra desenvolvimento de qualquer tipo do quarto evangelho. Deve-se considerar que este evangelho não descreva a infância de Jesus. Todavia, se Jesus já está consciente aos 12 anos do fato de que Deus é seu Pai, conforme os sinóticos, Lucas 2,49, não devemos nos surpreender que João o apresente desde o início como alguém que fala e age com majestade divina. Quanto ao segundo ponto, a autorrevelação de Cristo, deve-se admitir a dificuldade do problema. Sobre isso, veja H. N. Ridderbus, Zelfopenbaring, etc. Nomes difíceis pra caramba. É evidente que, embora nos sinóticos a ênfase esteja no segredo, João acentua a autorrevelação de Cristo em harmonia com o propósito do seu evangelho. Nos primeiros 2 capítulos, pode-se considerar que esta autorrevelação não é tão avançada quanto nos demais capítulos. Subsequentemente, Jesus é frequentemente retratado, revelando o seu ofício messiânico e sua divindade. Porém, o significado completo desta doutrina não pode ser revelado até que o Espírito Santo tenha sido derramado. O mesmo é verdade quanto a outras doutrinas relacionadas à pessoa e à obra do Senhor. Quanto ao terceiro ponto, a confissão dos discípulos, já se indicou o progresso que este evangelho registra. Quanto ao quarto ponto, a posição do próprio autor, ela naturalmente permanece a mesma durante todo o livro. De forma similar, com respeito ao plano de matar Jesus, há progresso e desenvolvimento no quarto evangelho. Também neste sentido, deve-se recordar que o autor goza de grande vantagem da perspectiva histórica. Ao escrever muitos anos após os eventos registrados, ele discerne o fim no início, o ramo no broto. Assim, ele vê que a disposição de matar Jesus se estabeleceu no coração e na mente dos líderes judeus imediatamente depois da suposta profanação do sábado por Jesus, quando ele curou o homem de Betsaida e chamou Deus de seu pai. 5,18. Na festa dos tabernáculos, estes líderes fizeram uma tentativa abortiva de prender Jesus. Mais tarde, os judeus pegaram pedras para apedrejá-lo. A reunião formal do Sinédrio, na qual a execução de Jesus fora tramada, foi ainda depois disso. Foi depois da ressurreição de Lázaro e da difusão da fama de Jesus. Os planos foram traçados por um grupo oficial em uma reunião oficial. O julgamento acontece e Jesus é entregue pelos judeus nas mãos dos gentios. Em tudo isso, a narrativa mostra progresso e desenvolvimento. Se os sinóticos foram escritos por testemunhas oculares ou baseados em relatos destas, então é impossível crer que o apóstolo João ou qualquer outra testemunha ocular tenha escrito o quarto evangelho,
pois as diferenças são muitas e muito grandes. Nós respondemos assim: não há qualquer contradição nas doutrinas. Ainda não foi demonstrado haver qualquer diferença doutrinária entre os sinóticos e João. Certamente a abordagem é diferente. Os sinóticos indicam que o homem Jesus, o profeta de Nazaré, é o Messias, o Filho de Deus. O quarto evangelho ensina que o Filho de Deus se encarnou. Estas duas ideias se combinam de modo gracioso. O esquema geral de eventos também é o mesmo em ambos os casos. Em ambos, apresenta-se o ministério de João Batista. Em ambos, Jesus é retratado como aquele que fala a grandes multidões e realiza milagres. Em ambos, ele alimenta os 5.000 e anda sobre as águas. Em ambos, ele se retira das multidões que o rejeitaram e ensina seus discípulos. Em ambos, ele adentra Jerusalém em triunfo e é ungido em Betânia. Em ambos, ele compartilha uma refeição com seus discípulos, na qual ele indica Judas como o traidor. Em ambos, ele avisa seus discípulos sobre a deserção e entra em seguida no jardim. Em ambos se seguem a prisão e o julgamento, diante de Anás, em João e depois diante de Caifás. Também a negação de Pedro e o julgamento diante de Pilatos são relatados em ambos. Ambos relatam o transporte da cruz, a crucificação, a vigília das mulheres e sua visita ao túmulo do qual o Senhor havia ressuscitado. Às vezes ocorrem tentativas de reduzir a similaridade entre os sinóticos e João a dois blocos de pensamento. O material contido em João 6 e o relato da Semana da Paixão, que começa no capítulo 18, 33, no capítulo 18, porém, não é justo. Primeiro porque a semelhança de João 1, 32, 33 e Marcos 1, 10 é impressionante. Além disso, a unção em Betânia e a entrada triunfal são relatadas em João 12. Ambos estes eventos são encontrados também nos sinóticos, em Marcos 14, Mateus 21, em Marcos 11 e Lucas 19. O contexto histórico para os eventos da ceia e para os discípulos da ceia é dado nos sinóticos, Marcos 14, 12, 18. Da mesma forma, quem ainda não descartou a probabilidade de que os sinóticos e João se refiram à mesma ceia, perceberá que o material encontrado nos capítulos 13 a 17 do Evangelho de João se encaixa certamente na estrutura dos sinóticos. Além disso, mesmo o ministério inicial na Judéia, João 2:13 e 4:42, e o ministério posterior na Judéia, João 7:1 e 10:42, não apresentam qualquer conflito com o que encontra nos sinóticos. Afinal, Mateus 23, 37 a 39 não sugere atividades extensas na Judéia e Lucas 4:44 não ensina que Jesus pregava nas sinagogas da Judéia, de acordo com a leitura baseada nos melhores manuscritos. Também Lucas 5:19, que pressupõe que os fariseus e doutores da lei conheciam o trabalho de Cristo na Judéia. E, inversamente, os textos de João 2:12, 4:43 e 54 e o capítulo 6 não provam que o quarto evangelho deixa espaço para atividades de Cristo na Galiléia. Letra C. As palavras de Jesus registradas nos sinóticos não são nem um pouco inconsistentes com as registradas no quarto evangelho. Os sinóticos diferem de várias formas do quarto evangelho, como indicamos a seguir. Isso também transparece nos ditos e discursos de Jesus, mas as diferenças não são fundamentais. O tom das célebres palavras e discursos em João não é nem um pouco inconsistente com o tom daquelas apresentadas nos sinóticos. E a inconsistência, e não apenas mera diferença, que os críticos precisam provar para defender seu argumento, usando a ARA para esta lista, o que encontramos é o seguinte. João 3:3. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Mateus 18:3. E disse: em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. João 3:5. Quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus.
Sinóticos, Marcos 10, 23. Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. João 4,35. Eu, porém, vos digo, erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. Mateus 9,37. E então se dirigiu a seus discípulos, a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. 3, 35, 10, 15, 14, 6. O Pai ama ao Filho e todas as coisas tem confiado às suas mãos. Assim como o Pai me conhece a mim e eu conheço o Pai, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Mateus 11, 27, 28. Tudo me foi entregue por meu Pai, ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. João 5, 8. Levanta-te, toma o teu leito e anda. Marcos 2, 9. Levanta-te, toma o teu leito e anda. João 5, 35, 36. Ele, João Batista, era a lâmpada que ardia e alumiava, mas eu tenho maior testemunho do que o de João. Mateus 11, 11. Em verdade vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista, mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. João 5,39. Examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Lucas 24, 44, 45. Importava se cumprisse tudo que de mim está escrito na lei, de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. João 6, 20. Sou eu, não temas. Marcos 6, 50. Tende bom ânimo, sou eu, não temais. João 6, 44, 46. Ninguém pode vir a mim se o Pai Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. Não que alguém tenha visto o Pai, salvo aquele que vem de Deus. Esse o tem visto. Mateus 11, 27, 28. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho. E aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mateus 8, 12 e 12, 36. Eu sou a luz do mundo. Enquanto tendes a luz, crede na luz, para que vos torneis filhos da luz. Mateus 5, 14, 16. Vós sois a luz do mundo, assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. João 12, 25. Quem ama a sua vida, perde-a, mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, preservá-la-á para a vida eterna. Lucas 9, 24. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la. Quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. João 12, 27. Agora está angustiada a minha alma, e o que direi eu? Pai, salva-me desta hora. Mas precisamente com este propósito vim para esta hora. Mateus 26, 37 e 38. Começou a entristecer-se e angustiar-se. Então lhes disse, a minha alma está profundamente triste até a morte. Também Lucas 12, 50. João 13, 16, 20. Em verdade vos digo, que o servo não é maior do que seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, a mim me recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Mateus 10, 24, 40. O discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Quem vos recebe, a mim me recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. João 13, 38. Em verdade te digo, que jamais cantará o galo antes que me negues 3 vezes. Mateus 26, 34.
Em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. É verdade que nos sinóticos Jesus frequentemente fala em parábolas, mas não no quarto evangelho. Porém, é tão estranho assim que aquele que fez as declarações sobre o reino registradas em João 3:5 conte parábolas do reino, e a figura do bom pastor em João 10 deve ser considerada impossível na boca daquele que contou a parábola da ovelha perdida em Lucas 15. João 10, 27 a 28. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Lucas 15, 3 ao 6. Então lhes propôs Jesus esta parábola. Qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas, e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Achando-a, põe-na sobre os ombros, cheio de júbilo, e indo para casa reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: Alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Letra D. Mesmo nos menores pontos, não se comprova que o quarto evangelho conflita com os sinóticos. Com base em João 13, 1:29 e 18:28, defende-se que o quarto evangelho conflita com os sinóticos, os quais claramente ensinam que Jesus comeu a Páscoa no tempo regular. Marcos 14:22 e Lucas 22:7. Contudo, seria realmente bem estranho se a ceia descrita em João 13, a qual se distingue de modo notável e tem conexão com muitos eventos importantes, não fosse a ceia regular de Páscoa comida na noite de quinta, no dia 14 de Nisan. De fato, a combinação de antes da festa da Páscoa, versículo 1, com durante a ceia, versículo 2, parece indicar que a ceia aqui é a da Páscoa. Quando se argumenta que esta ceia de Páscoa é seguida por 7 dias de celebração e harmonia, com números 28, 16 ao 17, particularmente por uma alegre festa de Páscoa, a Shagigah no dia 15 de Nisan, foi sugerida uma solução para a última cláusula de 18:28, que qualquer que seja seu mérito, apresenta-se pelo menos como sendo mais razoável que a teoria de que o quarto evangelho dedica muito espaço, 5 capítulos, e atribui muita importância a uma refeição que supostamente foi comida na noite anterior à grande ceia pascal. De acordo com João 19,14, era cerca da hora sexta quando Pilatos fez sair Jesus e se assentou para julgar no lugar chamado Gábata. De acordo com Marcos 15:25, era a hora terceira quando Jesus foi crucificado. Aqui novamente não é preciso haver conflito. Uma solução razoável é a seguinte: João registra o tempo da maneira romana, contando as horas com início à meia-noite e ao meio-dia, como fazemos hoje, DCG, artigo oco. Assim, quando ele menciona a hora sexta, isso pode significar algo entre 6 e 6:30 da manhã. Por outro lado, o evangelista Marcos registra o tempo da maneira judaica e, portanto, nos diz que Jesus foi crucificado cerca de 3 horas após o nascer do sol. Não somente não há qualquer conflito, mas ao se adotar esta solução, outras passagens do quarto evangelho ficam claras. Veja a explicação em 1:39. Argumentos menores, geralmente bem subjetivos em seu caráter e sem necessidade de refutação detalhada, são os seguintes. Letra A. Um judeu nativo não poderia ter escrito de modo tão injurioso sobre os judeus, representando-os como
os próprios inimigos de Deus, como em 5,18, 7,1 e 9,22. Além disso, ele não teria usado a terceira pessoa ao se referir a eles. Resposta: quando o apóstolo João escreveu este evangelho, os judeus tinham rejeitado o Cristo como nação. Além disso, os primeiros a ler este livro eram cristãos gentios, na sua maioria. Assim, é completamente natural que, ao escrever a eles, o autor use a terceira pessoa para os judeus. Letra B. Um discípulo de Jesus não teria atribuído a Jesus o mesmo estilo de discurso que ele mesmo emprega. Resposta: embora às vezes seja difícil determinar onde Jesus termina e João inicia, por exemplo, isso não deve nos surpreender. Devemos considerar que o autor é o discípulo a quem Jesus ama. Ele era tão íntimo de Jesus que pensava de modo semelhante a ele, falava como seu mestre e escrevia no mesmo estilo. Letra C. Se o apóstolo João escreveu o livro de Apocalipse, ele não pode ter escrito o Evangelho, pois os dois diferem muito, não apenas no conteúdo, mas também nas características linguísticas. Para sugestões sobre como tentar resolver este problema, reconhecidamente difícil, recomendamos ao leitor nossa obra Moritam Conquerors. Veja também a página 37. Tudo o que queremos dizer sobre isto aqui é que, enquanto vivia em Éfeso e escrevia o Evangelho, João pode ter usado ajudantes que, sob a orientação do Espírito Santo e sujeitos à aprovação final do apóstolo, que assumiu toda a responsabilidade, podem ter influenciado até certo grau o estilo e a dicção. Confira 21 e 24. A ausência desses ajudantes ao escrever o Apocalipse pode explicar em parte as diferenças linguísticas. Confira A.T. Robertson, World Pictures in the New Testament, Nova York e Londres, 1932. De qualquer forma, a menos que se conheçam todas as circunstâncias nas quais cada livro foi escrito, é precário afirmar de modo categórico que quem escreveu o Apocalipse não pode ter escrito o quarto evangelho. Já dissemos o suficiente para indicar que os argumentos dos críticos são adequados. Quanto à suposição de que o Evangelho de João foi escrito por último e que seu propósito difere daquele dos sinóticos, o problema principal foi resolvido, pelo menos na maior parte. De acordo com a informação fornecida pelo próprio Evangelho, seu autor era, número 1, um judeu. Letra A. Isto se evidencia pelo seu estilo. Veja a subseção final da seção 4 adiante. Letra B. Fica claro pelo seu conhecimento abrangente do Antigo Testamento, o qual ele sabe citar tanto do hebraico quanto da Septuaginta. Veja as seguintes passagens: 2:17, 10:34-35, 12:40, 13:18, 17:12, 19:24, 28, 36 ao 37. Não, aqui no 28 tem uma vírgula, né? Então, no caso, ainda é o 28 do 19, né? E depois 36 ao 37. Letra C. Corrobora-se pelas suas referências e crenças religiosas, judaicas e samaritanas, particularmente quanto ao Messias. E aí vão ter as referências. Letra D. Apoia-se em evidências que indicam que o autor conhece bem as condições religiosas e políticas da Palestina. Ele também conhece as festas judaicas e os ritos de purificação. A Páscoa, e aí vão ter as referências. A festa dos tabernáculos também vão ter as referências. A festa da dedicação vão ter as outras referências. E letra E. Explica o modo fácil e nacional pelo qual ele apresenta os costumes judaicos de casamentos e funerais. Número 2. Um judeu palestino. Ele tem conhecimento detalhado da topografia palestina. Particularmente conhece Jerusalém e sua vizinhança imediata.
também o templo. Uma testemunha ocular. Como tal, ele se recorda quando os eventos ocorreram, às vezes até da hora exata. Ele sabe que Jesus estava cansado quando se assentou perto do poço. Ele recorda as palavras faladas pelos vizinhos do homem nascido cego, 9, do 8 ao 10. Ele mesmo viu o sangue e a água que saíram do lado perfurado de Jesus, 19, do 33 ao 35. Sabe o nome do servo do sumo sacerdote que teve a orelha direita cortada por Pedro, 18.10. Conhece também o sumo sacerdote, 18.15. Estes e muitos outros detalhes mostram claramente que o autor foi uma testemunha ocular dos eventos que ele registra. Número 4, um dos 12. O fato de que ele compartilha da ceia com o seu Senhor mostra que ele deve ser um dos 12. 3:23. Sua associação íntima com Pedro também parece provar isso. 1:35 ao 42 e outras referências. Que o autor era realmente um dos apóstolos transparece no seu conhecimento íntimo de suas ações, palavras e sentimentos. Aí vão ter as passagens aí. Se alguém argumentar que não está claro que em todos estes casos os discípulos mencionados pertencem ao grupo dos 12 e que, portanto, nossa inferência não é convincente, chamamos a atenção para outras passagens, como estas nas quais a referência é distintamente aos 12. O autor sabe exatamente o que foi dito dentro deste grupo íntimo. A conclusão é inevitável, ele pertence ao grupo. Observe também em 1:35 ao 51. O discípulo, seu nome é mencionado em conexão com André, Simão, Pedro, Filipe e Natanael, todos pertencentes aos 12. O apóstolo João. Esta certamente é a inferência mais natural a partir de todos os fatos apresentados. Deve-se notar que o autor, embora mencione outros apóstolos pelo nome, nunca indica João ou seu irmão Tiago desta forma. Este fato é significativo e parece indicar a identidade do autor. Por um processo de eliminação, não é muito difícil chegar a uma resposta para a questão: quem é o autor? Há uma velha rima que facilita lembrar os nomes dos 12. Mateus 10, do 2 a 4, Marcos 3, 16 e 19, Lucas 6, 14 ao 16 e Atos 1, 13. Pedro e André, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, a seguir Mateus e também Tomé, Tiago o menor e Judas maior, Simão o Zelote e Judas o traidor. Como o quarto evangelho também fala sobre os 12. Pode-se admitir que a referência é ao mesmo grupo de homens. Qual deste é o autor? Obviamente, eliminamos imediatamente Judas, o traidor. Sempre que o autor se refere a ele, ele o nomeia explicitamente. 6:71. Comparando o 21:24 com o verso 20, descobrimos que o autor é discípulo que se reclinou no peito de Jesus na ceia. Definitivamente não é Pedro de quem ele se distingue. Ainda há 10 possibilidades. O nome do Messias ainda há 10 possibilidades. Não, Messias não. O nome de Mateus, contudo, pode ser eliminado imediatamente, pois está associado com outro evangelho. A seguir pode-se questionar: seria provável que o autor do quarto evangelho, que é um amigo íntimo de Jesus, 13:23, fosse um discípulo mais ou menos obscuro, como Tiago o menor, filho de Alfeu, ou Simão o Zelote? Judas o maior na rima, mas Judas filho de Tiago, Lebeu e Tadeu, e Judas, não Iscariotes, nas referências bíblicas a ele, e também Tomé, chamado Dídimo, não mencionados explicitamente no quarto evangelho.
Isso os distingue claramente do autor que não é citado pelo nome. Restam os nomes de Tiago, João, André, Filipe e Bartolomeu. João relata como Filipe levou Natanael a Jesus, e nas listas dos 12, nos 3 outros evangelhos, Filipe e Bartolomeu são sempre mencionados juntos. João nunca menciona Bartolomeu, os sinóticos nunca mencionam Natanael. É, portanto, bastante provável que Natanael de João seja o Bartolomeu de Mateus, Marcos e Lucas. Natanael seria seu nome principal e Bartolomeu indica sua filiação, pois significa filho de Tolmai. Ora, se o discípulo sem nome é a mesma pessoa por todo o evangelho, nós encontramos novamente em 1:35-51. Aqui ele claramente se distingue de André, de Simão Pedro, cujo nome já eliminamos com base nas informações fornecidas pelo capítulo 21 de Felipe, 43-44, e de Natanael, Bartolomeu, 45-51. Subtraindo também os nomes de André, Filipe e Natanael, restam apenas Tiago e João. Entretanto, é claramente evidente, em 21, 19 e 24, que o autor do quarto evangelho ainda estava vivo e dando testemunho quando o livro foi publicado pela primeira vez. Observe o tempo presente no verso 24. Embora Pedro já tivesse obtido a coroa de Marte, e como sabemos que Pedro permaneceu vivo após a morte de Tiago, Atos 12, é claro que este não poderia ter escrito o quarto evangelho. Resta apenas o apóstolo João. Deve-se notar, na argumentação que seguimos, baseamos nossas conclusões inteiramente em dados fornecidos pelo próprio quarto evangelho. Uma comparação com os sinóticos confirma nossa conclusão. Descobrimos que em João 1, do 35 ao 40, que o autor do quarto evangelho foi um dos primeiros discípulos de Cristo, quando os outros 2, André e Simão Pedro, no caso os 2, André e Simão Pedro. O Evangelho segundo Marcos também fornece uma lista dos primeiros discípulos. Nesta lista aparecem 4 nomes, Simão e André, Tiago e João. Ao comparar estas duas listas, novamente fica claro que o discípulo sem nome do quarto evangelho é um dos filhos de Zebedeu. Devem-se considerar como falhas as tentativas de evitar a força desses argumentos. Em geral, elas se concentram no fato de que, em 21:2, a menção de mais 2 dos seus discípulos, além de Simão, Pedro, Tomé, Natanael e os filhos de Zebedeu. Argumenta-se que estes 2 podem não ter percebido aos 12 e que um deles, talvez o presbítero João, possa ter sido o autor. Contudo, isso tudo é uma má compreensão do assunto, pois não leva em consideração todas as evidências que apresentamos acima. Além disso, tais argumentos não ajudam nada, pois mesmo se o autor não fosse o apóstolo João, e sim algum discípulo obscuro citado em 21.2, permanece o fato de que ele foi uma testemunha ocular. E conforme o relato registrado em João 21, ele viu o Senhor ressurreto. Também proclamou à igreja de todas as épocas que Jesus é o que reivindica ser. Deus, no sentido mais completo do texto, no caso é termo, Deus no sentido mais completo do termo. Ademais,
proclamou que Jesus foi imediatamente reconhecido por seus primeiros seguidores como o Messias, o Filho de Deus. Como isso é possível? Como pode ser explicado psicologicamente? Em última análise, há somente uma solução completamente satisfatória para este problema. E esta é que Jesus realmente é quem ele reivindica ser e quem estes homens proclamaram que ele é, o Messias, o Filho de Deus, objeto de adoração. Aceite o testemunho dele e deles como a verdade e os problemas começam a desaparecer. O testemunho da igreja primitiva está em harmonia com a conclusão que derivamos do próprio quarto evangelho. Assim, Eusébio, após fazer uma investigação detalhada na literatura que lhe estava disponível, afirma: venha, indiquemos os escritos incontáveis deste apóstolo. Reconheçamos primeiro o evangelho escrito por ele, pois é lido em todas as igrejas sob os céus. Assim, no decurso de seu evangelho, João relata o que Cristo fez antes de o Batista ser jogado na prisão. Mas os outros 3 evangelistas narram os eventos após a prisão do Batista, História Eclesiástica 3:24. Esse famoso historiador escreveu estas palavras no início do século IV. Antes dele, Orígenes, 210 a 250, afirmou que João, o discípulo amado, escreveu tanto o quarto evangelho quanto o Apocalipse. Orígenes escreveu um comentário sobre o primeiro, no qual declara: sendo 4 os evangelhos, estimo que as primícias dos evangelhos sejam aquilo que você, Ambrósio, me ordenou pesquisar conforme minha capacidade. O Evangelho de João, comentário sobre João 1,6. No mesmo parágrafo, ele indica que o autor do quarto evangelho é João, que se reclinou no peito de Jesus. De Orígenes, podemos voltar ainda mais longe, até seu professor Clemente de Alexandria, 1900 a 200. Ele declarou apenas um João, a saber, o apóstolo. Ele definitivamente atribui o quarto evangelho a João, declarando: por último, João, percebendo que os fatos externos tinham ficado claros nos evangelhos, encorajado por seus amigos e inspirados pelo Espírito, compôs o evangelho espiritual. Um evangelho espiritual. Eusébio, História Eclesiástica 6.14. Clemente preservou um lindo relato sobre o idoso apóstolo João. Veja a seção 2. Nascido no meio do século II, Clemente viveu próximo dos sucessores dos apóstolos. Foi uma pessoa de considerável conhecimento e bastante viajada. Aproximadamente na mesma época, Tertuliano atribuiu o quarto evangelho ao apóstolo João, contra Marcião 4.5. Outro contemporâneo de Clemente foi Irineu. Era um discípulo de Policarpo que conheceu o apóstolo João. Em uma carta a Florinos, que também recebera ensino de Policarpo, mas se desviara da verdade, Irineu declara: estas opiniões, ó Florinos, falo com cuidado, não pertencem à sã doutrina. Elas são inconsistentes com a igreja e levam quem nelas acredita a uma grande impiedade. Nem os hereges fora da igreja ousam proclamar tais opiniões. Aqueles que foram presbíteros antes de nós, que acompanhavam os apóstolos, não transmitiram estas opiniões a você. Pois quando eu era ainda um menino, conheci você na Ásia Inferior, na casa de Policarpo. Você era um homem de posição no átrio real e se esforçava em estar em boas relações com você. Lembro-me dos eventos destes dias mais claramente que daqueles que aconteceram recentemente,
pois o que aprendemos como crianças cresce com a alma e se une a ela. Assim posso falar até do lugar em que o bendito Policarpo sentava e debatia. Como entrava e saía, o caráter de sua vida, a aparência do seu corpo, os discursos que dava ao povo e como relatava sobre seu relacionamento com João e com as coisas referentes ao Senhor que tinha ouvido deles, e sobre seus milagres e ensino. E como Policarpo os tinha recebido de testemunhas oculares da palavra da vida, e relata tudo em concordância com as Escrituras. Eusébio, História Eclesiástica 5, 24, 7. Ora, Irineu, que viajava da Ásia Menor até a Gália e tivera contato frequentemente com a igreja de Roma, não apenas conhecia o quarto evangelho, mas definitivamente o atribuiu ao apóstolo João. Este testemunho não pode ser desconsiderado, vindo de alguém que foi discípulo de um discípulo do apóstolo João. Além disso, por causa de suas muitas viagens e íntima familiaridade com quase toda a igreja de sua época, o que Irineu diz sobre a autoria do quarto evangelho deve ser considerado como de grande importância. Em uma questão tão importante como esta, sua voz pode ser considerada como a voz da igreja. Como relata Eusébio, suas palavras são as seguintes.